Salve, salve galera, beleza? Sou Augusto Cruz e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse mundo maluco que é a fisiologia pulmonar e como que isso se aplica tanto na função assim como nas doenças, a fisiopatologia e esse mecanismo maluco que são as técnicas e recursos que nós podemos utilizar nos nossos pacientes. Só que antes da gente começar, eu tô sentindo falta de alguma coisa aqui em cima, né? Não tô muito acostumado a ficar assim. Então vamos lá, um passe de mágicas pra vocês. Não. Gente, tá em julho ainda. Vamos tentar mais uma vez. Cê é louco. Agora o pai tá chave, hein, tio? Agora o pai tá chavoso. Então vamos começar a nossa explicação e hoje nós vamos falar sobre espessura da membrana. Para falarmos sobre a espessura da membrana, não podemos esquecer do que fala o nosso grande professor de fisiologia pulmonar chamado John West no capítulo do seu livro de... Para entendermos exatamente o que a fisiologia fala sobre a espessura, vamos consultar o nosso grandíssimo professor chamado John West no livro Fisiologia Respiratória. Na página 10, ele fala o seguinte: a lei de Fick, ou seja, a lei da difusão, afirma que a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área dessa lâmina, mas inversa à sua espessura. Na faculdade você deve ter ouvido, a difusão é inversamente proporcional à espessura da membrana. O que isso de fato significa? O que isso quer dizer? Para entendermos um pouco melhor como acontece a difusão dos gases na membrana alveolo-capilar e o quanto a espessura dessa membrana pode influenciar de forma positiva ou negativa, nós vamos fazer uma experiência muito simples aqui. Para essa experiência nós vamos precisar de 4 copos. Desses 4 copos, 2 copos vazios e 2 copos contendo chá. Papel, sendo que papel para um dos copos é extremamente fino, uma única camada, e para o outro copo, várias camadas sobrepostas, deixando essa membrana de papel mais espessa. E por último, cerveja. Cê é louco, hein, pai? Tô me sentindo arte-ataque, tio. Tô paquitão, sou o Big Man agora, pai. Vale lembrar sempre que a membrana alveolo-capilar normal contém 0,2 micrômetros, ou seja, ela é extremamente fina e microscópica. Entretanto, nós vamos simular aqui o quanto que o aumento ou a diminuição dessa membrana pode facilitar ou dificultar a passagem das moléculas de gás, que no caso estão representadas aqui pelo nosso chá, beleza? Então nós vamos fazer 2 situações distintas, sendo que uma das membranas entre o alvéolo e o capilar é extremamente fina, e a outra membrana alveolo-capilar é uma membrana mais espessa, mais grossa, mais robusta. E vamos utilizar então agora o nosso chá para entendermos o quanto isso pode influenciar na entrada, na passagem desse fluido por essas películas, por essas membranas, tudo bem? Então nesse primeiro exemplo, com um filamento muito fino de papel compondo nossa membrana, nós vamos ver como se comporta a passagem deste fluido, a difusão dessas moléculas. Observem que mesmo aplicando determinada resistência, dificultando a passagem desse fluido, uma única camada dessa membrana não é suficiente para conter a passagem da molécula, no caso aqui o nosso chá, mas que lá no pulmão, na membrana alveolo-capilar dos nossos pacientes, do próprio nosso corpo, também se difunde com facilidade. Entretanto, quando o assunto é uma camada mais espessa, as coisas funcionam bem diferente. Dá uma olhada. Observe que mesmo jogando todo o chá sobre a membrana, vou jogar até o do outro lado aqui, ó. Eita, que vai cair tudo aqui, meu Deus. Segura, Senhor. Dá alguma coisa pra eu colocar aqui embaixo.
Tivemos um pequeno extravasamento de líquido para o interstício aqui, mas não tem problema. Então, voltando. Olha que lambança. Nós temos aqui o exemplo onde uma membrana extremamente fina não conteve a passagem do fluido, enquanto a membrana mais espessa não permitiu, dificultou a passagem do fluido, não garantindo assim a boa difusão. E é exatamente isso que acontece na membrana alveolo-capilar. Quanto mais distante for a distância que há entre a parede do alvéolo e a parede do capilar, mais dificuldade haverá para que as moléculas de gases difundam-se, ultrapassem, passem de um lado para o outro, ou seja, com mais dificuldade haverá a captação de oxigênio na corrente sanguínea para se ligar às hemácias, se ligar às hemoglobinas. Logo, o paciente fará hipoxemia, devido ao aumento da espessura da membrana e diminuição da difusão. Com isso, é importante que haja a menor distância possível entre o alvéolo capilar, que já é descrita na fisiologia como 0,2 micrômetros, para garantir a boa difusão, a boa troca gasosa e a boa oxigenação do seu paciente. Um caso clínico muito simples e muito comum que nós encontramos é, por exemplo, no edema agudo de pulmão hipertensivo ou cardiogênico, quando o aumento da pressão hidrostática intracapilar aumenta de tal maneira que o líquido extravasa para o interstício, preenchendo todo o espaço intersticial e inundando até mesmo regiões alveolares, intraalveolares. Esse preenchimento de líquido intersticial inicialmente faz com que haja um distanciamento entre as membranas, entre a membrana do capilar e a membrana do alvéolo, ou seja, ao invés da situação original de um único filamento extremamente fino, acontece agora um espessamento, uma distância entre elas. Por isso, o oxigênio tem dificuldade de se difundir nessa membrana mais espessa e o paciente com edema agudo de pulmão, nesse exemplo, faz uma hipoxemia. Nesse caso, o conceito muito simples que nós podemos utilizar de terapêutica é reaproximar essas membranas, é diminuir essa espessura através da pressão positiva, através de equipamentos, por exemplo, de ventilação mecânica não invasiva, que vão fazer com que essa insuflação pulmonar e distensão e manutenção de distensibilidade desse pulmão através de recursos como o EPAP, a PIP ou o próprio CPAP mantenham essa membrana mais fina, reaproximando ambas as paredes e facilitando assim a difusão. Então é por isso que quando você coloca o seu paciente com edema agudo de pulmão num dispositivo de ventilação mecânica não invasiva, a saturação melhora, porque você reaproxima, diminui a espessura da membrana e melhora a difusão. Você deve estar se perguntando, Gutão, beleza, você falou da membrana, nós usamos os 4 copos, nós usamos o chá, nós usamos o papel, e a cerveja? Onde que ela entra nesse contexto todo? Bom, cerveja é muito simples, né? Manda de volta. Boa. Eu sei que a gente não tá em outubro, mas quarentena não tá fácil, né? Então, se inscreve no meu canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, que coisa nova tá vindo aí. Valeu, galera! Cadê o livro, peraí? Cadê o livro? Cadê o livro? Ai, velho. Vamos de novo. Ai, velho, não consigo. Vai.